Rizek e Felipe Melo levantaram suspeitas ao vivo sobre o retorno de Neymar aos treinos da seleção. E o que eles disseram mudou completamente a conversa sobre a escalação do Brasil para a Copa de 2026. Não foi uma crítica passageira, não foi má interpretação de um lance, não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim tão perto da estreia da Copa. Com um jogador da magnitude de Neymar no centro de um questionamento público sobre se sua volta é realmente segura, ou se a pressão pela vaga o está forçando a um risco que pode custar tudo. E tem um detalhe que as fontes próximas à delegação ainda não confirmaram publicamente, mas que circula forte nos bastidores. Quando uma situação assim explode há dias da Copa, não é um problema qualquer de vestiário. Isso mexe com a escalação, com a hierarquia tática de Carlo Ancelotti, com o clima da concentração inteira e com as chances do Brasil no mata-mata. Porque Neymar não é um jogador qualquer. São mais de 70 aparições pela seleção, gols decisivos em Copas, história viva do futebol brasileiro. Mas quando a dúvida sobre sua integridade física entra em pauta justamente quando Vinícius Júnior e Rodrigo estão consolidando espaço nos treinos, tudo fica mais tenso. E os bastidores disso são piores do que parece. Tudo começou há pouco mais de 2 semanas, quando Neymar foi cortado dos trabalhos com bola por causa de um problema no tornozelo, seguido de uma inflamação que o manteve afastado. Segunda-feira passada, ele ainda caminhava com cuidado pela Granja Comari, mancando visível. Terça-feira de manhã, durante os exercícios de recuperação, nada de contato. Mas terça-feira à tarde, na coletiva de imprensa aberta, algo mudou. Neymar saiu do vestiário e começou a testar movimentos laterais, dribles leves, giros. Não era trabalho tático completo, mas era bem mais do que o esperado para alguém que estava fora há 2 semanas. Foi aí que Rizek, transmitindo ao vivo para a TV, interrompeu a análise técnica e apontou justamente isso. Segundo informações que circulam, ele teria dito, parafraseando, que algo não batia. Segunda, ele estava fora. Terça, ele retorna com força assim. Felipe Melo, que estava comentando ao lado, fez uma expressão cética e respondeu de forma igualmente direta, parafraseando. Lesão não funciona assim. Ou Neymar teve alta médica formal e devidamente divulgada, ou isso é outro jogo que está sendo jogado. O silêncio no ar foi total. Carlo Ancelotti, que estava logo atrás no corredor, ouviu, parou por um segundo e depois seguiu em frente sem comentar nada. O departamento médico da CBF não fez declaração. A câmera voltou para Neymar driblando, mas notoriamente mais cauteloso, como se o peso daquela dúvida pública tivesse chegado até ele. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa voltar algumas semanas. Nas últimas 4 semanas, antes da lesão, Neymar vinha perdendo espaço nos treinos. Vinícius Júnior e Rodrigo estavam acumulando minutos práticos ofensivos, testando variações táticas que não o incluíam como titular. Carlo Ancelotti estava explorando esquemas alternativos, e isso gerava um clima específico no vestiário. O clima de que a vaga não é garantida para ninguém. Quando Neymar se lesionou, a conversa privada que circula entre as fontes próximas à delegação sugere que ele teria pressionado o departamento médico por uma alta antecipada, alegando medo de ficar de fora do mata-mata da Copa se demorasse demais para voltar. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. De um lado está Neymar com a urgência de se reafirmar como peça insubstituível, temendo justamente que Vinícius Júnior e Rodrigo consolidem a titularidade enquanto ele se recupera. Do outro lado, Carlo Ancelotti e o departamento médico carregando a responsabilidade de escalar um time saudável e evitar uma recaída que prejudique o Brasil na fase decisiva. Marquinhos e Casemiro, que dividem o vestiário com Neymar há mais de uma década, mantêm silêncio calculado. Ninguém quer ser visto como o jogador que desconfia do companheiro, mas conversas paralelas florescem. Rodrigo e Vinícius Júnior seguem seu trabalho sem celebrar nada, mas sabem perfeitamente que ganham espaço a cada dia que Neymar fica em dúvida. É um jogo sem palavras, mas todo mundo sabe que está sendo jogado. As reações explodiram quando o vídeo de Rizek e Felipe Melo começou a circular nas redes. A torcida se dividiu na hora. Uns defendem Neymar como genial demais para ignorar, capaz de jogar lesionado e ainda assim mudar um jogo. Outros cobram transparência total do departamento médico. Exigem saber se ele teve alta formal ou se isso é pressão psicológica acelerada. A CBF, em nota parafraseada, reafirmou confiança no departamento médico e no processo de recuperação. Mas a nota soou genérica justamente porque não entrou em detalhes.
A comissão técnica nega a pressão externa sobre o timing, mas rumores fortes apontam que Carlo Ancelotti teria solicitado uma conversa privada com o departamento médico especificamente sobre isso, ainda não confirmado, mas informações que circulam garantem. Agora Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele apressa o retorno de Neymar ao time titular para aproveitar o talento dele antes da Copa, corre o risco de uma recaída justamente no momento mais crítico, quando não há tempo de recuperação. Mas se mantém Neymar em rodízio ou fora, desaproveita um jogador ainda potencialmente determinante e alimenta a suspeita de que a pressão psicológica o afastou. A janela da FIFA para qualquer substituição encerra em março de 2026, o que significa que qualquer decisão sobre cortes precisa ser final. E a estreia do Brasil é em 2 semanas. O prazo está correndo. O peso disso tudo é enorme, porque não é só sobre um jogador se recuperando. É sobre integridade física versus pressão emocional. É sobre hierarquia tática em xeque. É sobre se o departamento médico está realmente fazendo o seu trabalho ou cedendo à pressão interna. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes. Possivelmente um exame de imagem que a CBF quer manter sigiloso. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, deixa aí embaixo. Neymar está realmente pronto para voltar? Ou a pressão pela vaga o está forçando a um retorno arriscado que pode custar a Copa do Brasil? E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.